Jai, Hare Krishna, Louca, né? Livro Bhaktivinoda Thakur. Está aí no tópico Sangha Tyaga. Sangha Tyaga. O Upanishad Rupa Goswami escreveu que o do entusiasmo, convicção, Dhairya, seguindo as atividades devocionais prescritas, evitando más associações e vivendo a vida puramente, Bhakti progredirá. Entre os itens, 4 já foram explicados individualmente anteriormente. Agora eu vou começar a discutir o Sangha Tyaga. Existem 2 tipos de Sangha, como contato e apego. Contato, tem 2 tipos de contato com os não devotos e contato com mulheres. Bom, o apego, homens também, né? O apego tem 2 tipos, o apego e impressões, né, sânskaras, e o apego a objetos. Todas as grandes almas que desejam atingir a perfeição em Bhakti devem desistir com grande cuidado do contato e do apego. Quando essa associação ocorrer, gradualmente tudo será destruído. No Gita é dito, do apego surge o desejo, do desejo surge a raiva, da raiva surge a perda da discriminação, da perda da discriminação vem a perda da lembrança para controlar os sentidos, da perda da lembrança vem a perda da determinação de perceber a Atma, da perda da determinação a pessoa afunda no Sansara. É no Bhagavad Gita, capítulo 2, né? O sadhaka deve sempre se lembrar dessa instrução do Senhor. Se um sadhaka se entrega à associação proibidas, passo a passo seu apego aumentará. À medida que o apego aumenta, sua dedicação ao objetivo espiritual diminui. O significado é que a diva é espiritual, estando preso por Maya, assumindo uma identidade material. Pela ignorância, a diva identifica erroneamente seu Swarupa. Em seu estado puro, a diva não se associa com Maya. Nesse estado, ela tem apenas associação espiritual. No mundo espiritual, toda associação da diva é espiritual. Nesse estado, a associação eterna da diva é desejada. No estado condicionado, a associação da diva está contaminada. Essa associação contaminada com a ignorância, a associação com materialistas, a associação com mulheres, apego aos sânskaras e apego a objetos é desfavorável para a auspiciosidade da diva. A associação espiritual é a única associação natural semelhante da diva. A associação material é a associação não natural diferente da diva. A liberdade da associação não natural é a liberdade para a diva. Agora eu vou discutir a associação natural. Primeiro vamos considerar a associação com não devotos. Quem é o não devoto? As pessoas que não seguem o Senhor são não devotos. O Gyani nunca segue o Senhor. Ele pensa, somente pela força de Gyana me tornarei igual ao Senhor. Gyana é o objetivo mais elevado. O Senhor não pode manter a pessoa que alcança Gyana sob seu controle. Pela força do Gyana, assumo a natureza do Brahman e me torno Brahman. Todas as ações do Gyanis são independentes do Senhor. Ao fundir-se em Brahman por Gyana, o Senhor não tem poder sobre a diva. Esta é a ação do Brahma Gyani. A Atma Gyani, os conhecedores da matéria, não dependem da misericórdia do Senhor. Eles tentam alcançar tudo por Gyana e lógica. Eles não se esforçam particularmente pela misericórdia do Senhor. Assim, qualquer Gyani não é um devoto. Mesmo que algum Gyani aceite Bhakti no momento do sadhana, ao atingir a perfeição, ele descarta o Bhakti. Em todas as suas ações, a pessoa não vê as qualidades de obediência ao Senhor ou Bhakti mesmo. Todos aqueles que fazem uma sampradaya como Gyanis têm essa natureza. Eles atingem apenas uma sombra do verdadeiro Gyana. O verdadeiro Gyana é apenas um aspecto diferente de Bhakti puro. Somente os devotos puros
alcançam isso pela misericórdia do Senhor. Mahaprabhu ensinou Sanatana Goswami: existem muitos especuladores filosóficos, gyanis, pertencentes à escola Mayavada, que se consideram liberados, no entanto, sua inteligência não é purificada, a menos que eles se envolvam no Bhakti de Krishna. Assim, aqueles que estão apegados ao Jnana são não devotos, seu objetivo final, o resultado do seu sadhana é a liberação. O objetivo de sua vida não é alcançar a misericórdia do Senhor, servir ao Senhor. Os karmis também não são devotos, assim eles são classificados como não devotos. Se alguém realiza karmas para alcançar a misericórdia de Krishna, esse karma é chamado bhakti. Aquele karma que dá resultados materiais ou conhecimento material, bahir mukha, é karma materialista, averso ao Senhor. Os karmas que não buscam somente a misericórdia de Krishna. Os karmas, aqui eu não entendi. Os karmas de não buscam somente a misericórdia de Krishna. Ficou estranho, né? Acho que os karmas, eles não buscam somente... Bom, não entendi não. Bom, mesmo que respeitem Krishna, seu objetivo básico é de alguma forma conseguir a felicidade material. Atos egoístas são chamados de karma, assim os karmas são chamados de não devotos. Os yogis às vezes buscam liberação, o resultado de jnana, e às vezes poderes que são resultado do karma. Assim eles são chamados de não devotos. Aqueles que adoram muitos devatas e não se rendem exclusivamente ao Senhor são chamados de não devotos. Aqueles que são apegados a deliberações secas, usando lógica, etc., são avessos ao Senhor. Aqueles que concluem que o Senhor é uma figura imaginária são naturalmente não devotos. Aqueles que estão apegados a objetos materiais e não têm oportunidades de lembrar o Senhor são contados entre os não devotos. Se alguém se associar com todos esses não devotos, muito em breve sua inteligência será destruída e ela os respeitará no coração. A pessoa que deseja Bhakti puro deve abandonar cuidadosamente a associação com não devotos. Em segundo lugar, será discutida a associação com as mulheres. A associação com mulheres, né, ou homens, é uma grande perturbação. Mahaprabhu ensinou Sanatana Goswami: Vaishnava deve sempre evitar a associação de pessoas comuns. As pessoas comuns são muito apegadas materialmente, especialmente as mulheres. Os Vaishnavas também devem evitar a companhia daqueles que não são devotos do Senhor Krishna. Bom, com relação às mulheres devotas, né, o Sr. Chaitanya Charitamrita diz, né? Chaitanya Mahaprabhu recebeu todos eles, assim como em anos anteriores, as mulheres, porém, viram o Senhor de longe. A regra para os devotos chefe de família é a seguinte: o chefe de família não deve se associar com outras mulheres ou com prostitutas. Ele não deve se associar com a sua esposa, exceto de acordo com o que é permitido pelas escrituras do Dharma. Ele deveria desistir completamente de ser controlado por uma mulher. As escrituras ensinam o seguinte sobre os smartas, né? Apenas uma casa não é um lar. Pois é uma esposa que dá a um lar o seu significado. Se alguém mora em casa com a sua esposa, juntos eles podem cumprir todos os interesses da vida humana, né? Uma esposa é necessária para um chefe de família. Junto com sua esposa, ele pratica todos os objetivos humanos atentamente. Existem 4 objetivos humanos para a pessoa comum, né? Artha, Dharma, Kama e Moksha. As regras nas escrituras que tratam do Varnashma são chamadas de Dharma. O que é proibido nas escrituras é chamado de Adharma. O chefe de família, com sua esposa ou com a ajuda dela, deve praticar e seguir os vides e evitar os nishedas. O que é alcançado por executar Dharma é chamado Artha. Os objetos
na casa, filhos, filhas, vacas, animais, são artha, né? Então, desfrutar desses objetos é chamado kama. Dharma, artha e kama são chamados trivarga. Alcançar esses 3 itens é a vida da diva condicionada por Maya e presa ao ciclo de karma. Alcançar esses 3 itens com a esposa é necessário para o Smarta, chefe de família. O chefe de família deve alcançar os 3 itens atentamente com sua esposa dia e noite. Ele deve ir aos tirtas com sua esposa, enquanto a diva não tenta alcançar o objetivo supremo. Que outros significados existem para a diva no Dharma, senão estes trivargas? Moksha é a 4ª meta humana. Para a diva existem 2 tipos de moksha: destruição final do sofrimento e alcançar a felicidade espiritual. Destruir o sofrimento completamente é a meta final para aqueles que praticam uma vida de Dharma com Jnana seco e Mayavada. Aqueles que têm em seu coração Jnana puro buscam alcançar a felicidade espiritual. Eles não estão presos à destruição do sofrimento. O devoto chefe de família e o devoto renunciado, ambos desejam felicidade espiritual. O devoto chefe de família sempre busca felicidade espiritual e com sua esposa executa todas as ações atentamente. Ao executar as suas ações, ele não é controlado por sua esposa. Em sua vida, ele não pode se associar com mulheres. Ele completamente abandona falar com mulheres e, além das regulações do Dharma, em associação com suas esposas, de acordo com as regulações védicas, eles não devem ser controlados por ela, né? Pois isso produz o materialismo. Sutta Goswami explica as regras da vida de um devoto chefe de família. Em resumo, o primeiro canto do Bhagavatam, ele fala: resultados materiais não são adequados como a meta para a pessoa dedicada a objetivos espirituais, que são mais elevados. Alcançar bens materiais não é o desejo da pessoa que está dedicada ao caminho mais elevado, chamado Bhagavatam, primeiro canto, né? Para aquele que deseja a pavarga, o prazer dos sentidos obtido ao desfrutar dos objetos dos sentidos não é o objetivo enquanto a pessoa viver. O objetivo da vida é investigar a verdade mais elevada. O que é realizado por deveres prescritos não é o objetivo, chamado Bhagavatam, canto 1. Né? Ao melhor dos Brahmanas, a perfeição completa do Dharma, de acordo com a divisão de Varnashram pelos homens, agrada ao Senhor, também chamado Bhagavatam, canto 1. Né? Portanto, com a mente dedicada apenas a Bhakti, desprovida de karma e jnana, deve-se constantemente ouvir e glorificar, meditar sobre o Senhor Supremo, o Mestre dos Devotos, chamado Bhagavatam, canto 1 também. O significado é que nos 20 Dharma Shastras há predominantemente ensinamentos de Trivarga Dharma. Os sábios misericordiosos escreveram os 20 Dharma Shastras para pessoas qualificadas para o karma. Os karmis são qualificados para essas escrituras. Enquanto a pessoa não se desapegar dos deveres diários e periódicos, Nityanaimittika karmas, ou não tiver despertado sua fé ao ouvir tópicos sobre mim, deve cumprir os deveres prescritos do Varnashram. Aqueles qualificados para o karma indicados nesse verso praticam o Trivarga Dharma. Aqueles que, tornando-se desapegados, desenvolvem qualificação para Jnana não são mais qualificados para Trivarga Karma. Eles desistem disto e qualificam-se para o sannyasi como Jnana seco. Pela força do Sukriti, conquistado ao longo de muitos nascimentos, alcançando a misericórdia do Senhor, desenvolvendo fé em ouvir e cantar as glórias do Senhor, eles não são mais qualificados para karma, eles são devotos. Entre eles, alguns são chefes de família, não fazem seu objetivo de gozo dos sentidos como kama do arto obtido ao se abrigar no Dharma libertador. Em vez disso, a diva com
com que isso ajude na investigação da verdade enquanto vive uma vida pura favorável ao Bhakti. Aqui se verá uma diferença entre karma e vida espiritual. O devoto chefe de família, para manter a vida, pratica Dharma, Artha, Kama e Moksha com as divisões de Varnashram na vida de chefe de família, junto com sua esposa, com o objetivo de alcançar a misericórdia do Senhor. Quando sua casa se torna desfavorável para o seu sadhana, então surge o desapego e ele desiste de sua casa. Assim, um devoto chefe de família realiza ações imaculadas com o Trivarga Dharma realizado de maneira excelente. Junto com essas atividades, ele se entrega completamente, ouve, canta e se lembra do nome eterno do Senhor, qualidades, formas e passatempos. Dessa forma, ele realiza o objetivo supremo junto com sua esposa de noite. A esposa, com a ajuda de outras mulheres que a seguem, como irmãs e filhas, deve lutar por metas espirituais. Nisto não há conduta não védica, não há nenhuma conduta não védica. Assim, não se trata de associação com mulheres, seja um chefe de família ou um renunciante, todos os tipos de sadhakas devem abandonar completamente a associação com as mulheres. Os devotos devem ser particularmente cuidadosos em abandonar a associação samsara mencionada. Bom, glossário, né? Shravana Guru. Através do contato com ele, que a intuição imediata das verdades das Escrituras pode se manifestar. Jai. Bom. Hare Krishna. Continuando aqui, filosofando. Caramba, filosofando não. Vamos pro Siddhanta. Se você pratica Karma Yoga com conhecimento e depois meditação com desapego, você será capaz de meditar em Cristo e praticar Bhakti de forma apropriada. Tipo assim, pode ser... Se você tem que trabalhar no mundo, se você não pode cantar o tempo todo, não pode ocupar diretamente na adoração a Krishna e não pode se ocupar em serviço a ele, então faça Karma Yoga. Karma recomenda isso. Krishna recomenda isso. Trabalha para mim e que isso seja o trabalho no mundo, o sacrifício para mim. Chandra Prabhu é muito importante na nossa Sampradaya, ele é o guru de Vrindavan Das Thakur. Vrindavan Das Thakur escreveu o Chaitanya Bhagavata. Sem o Chaitanya Bhagavata não podemos entender quem é Mahaprabhu, principalmente nos passatempos iniciais. Nityananda Prabhu inspirou Krishnadas Kaviraj Goswami a ir para Vrindavan e ali escreveu o Chaitanya Charitamrita. O lado negativo significa sacrifício, isso se refere ao sacrifício de se entregar a Radha, representa isso. Ele é o Swaha do Gopal Mantra. Sua Murti é uma forma de Deus, se não acreditamos nela, então apenas parecerá material para nós. Para compreender Deus, dependemos dos Shastras, e para entender os Shastras precisamos ter Shraddha. Shraddha significa confiar no significado das palavras das Escrituras. Bom, se nos aproximamos de Deus com conhecimento material, então ele aparecerá para nós como material. Se você pensa que Deus não tem forma, então ele não manifestará sua forma para você. Na verdade, se você acredita de que Deus não existe, então Deus não se importará a você e nem irá forçá-lo a acreditar nele. Na verdade, ele se apresenta a você de tal forma que você não terá que acreditar nele de forma alguma. Bhagavan está além da felicidade, Bhagavan está além da dualidade, ele é a fonte de tudo, mas ele mesmo não tem fonte. Tanto bem quanto o mal vem dele, ele não é que ele é o mal. Não é que o mal vem de outro lugar e apenas o bem venha dele. Depois, para ele não há diferença entre o bem e o mal. Bem e o mal não são termos relativos. No nível absoluto, tudo é absoluto, impomos nossa experiência material a Deus e, portanto, sua Murti parece limitado a nós. O verdadeiro significado de humildade não é meramente uma representação física de brandura. Sempre que houver um insulto do Guru e aos Vaishnavas, os devotos devem se opor às blasfemadores de acordo com o seu poder. Bhaktivinoda Thakur diz que uma das suas canções
que não devemos apenas tolerar as más ações de outros e as perturbações do meio ambiente, mas que também temos que fazer bem àqueles que nos torturam. Ramachandra é a personificação da moral, é o Deus do seu aspecto mais moral e ético. Ninguém pode ser mais moral que Ramachandra. Ele é até desagradável perceber a moralidade dele. Sri Maharaj conta que no início ficou muito atraído por Ramachandra. Deus vem da forma de Murti e fica como se estivesse paralisado, mas ele está observando tudo. Ele quer ver como você o trata e qual é o seu humor em relação a ele, assim ele retribui em conformidade. Haribartulas 196, depois de receber a iniciação de acordo com as regras e regulações que são descritas nos Vedas e Algamas, deveria-se adorar a idade do adorável Senhor. Mesmo os Shudras não iniciados podem adorar o Senhor por cantar os seus nomes. O verso 70, Sarvasya Chahan Irdisa Visto, 63, Tate Krishnam Bhaje Kare Gurura Sevana, 88, Bhukti Mukti Spriha Javat. O verso que estamos estudando é Divina Prakritim, natureza, Ashritaha, tendo se refugiado. Filosofando elogio que conquista em não se deixar ofender, supera a glória de quem se ganha, vingando-se.